Glória a Deus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor nessa noite. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Com certeza Deus marcou esse tempo para mim e para você. Não estamos aqui por acaso. Mesmo que alguém tenha te convidado e você pense, não, eu vim porque o fulano me chamou. Não, eu vim porque o ciclano me convidou. Não, você está aqui porque o Espírito Santo te atraiu a este lugar. Porque Ele quer falar comigo e com você nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse 2 Coríntios, o capítulo 4. 2 Coríntios, o capítulo 4, e a gente vai ler o versículo 16. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que hoje vai falar comigo e com você. 4:16 diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Amém? Ai, meu Deus do céu. Pois as nossas aflições leves, passageiras. Diga para quem está do seu lado aí, as suas aflições são leves? Ai, Jesus, essa palavra de Deus acaba com nós. As nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas naquilo que não é visto, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Eu estou rindo porque essa palavra está me torcendo a tarde inteira. Eu disse, meu Deus do céu, o apóstolo Paulo começa falando, não desanima. Eu quero dizer para você hoje, não desanima. Não desanima. Ainda que do lado de fora você se sinta cansado, desgastado, sugado, ainda que do lado de fora tudo pareça um caos, do lado de dentro estamos sendo renovados dia após dia. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, que é nos moldar, nos transformar, segundo a forma de Cristo. Tudo que Deus faz, o propósito de Deus é nos transformar em pessoas mais semelhantes a Jesus, né? E aqui ele fala que as nossas aflições são leves e passageiras. E às vezes você vai dizer assim, ó, leve nada, o que eu estou passando é difícil. Leve nada, o que eu estou passando é perrengue, o que eu estou passando é pesado, não tem nada leve. Mas é leve quando eu olho para o valor eterno que está sendo construído. Amém. Quando eu olho para a eternidade que está me esperando, quando eu olho para o que Jesus fez na cruz por mim, quando eu olho para a minha recompensa eterna, que é o lugar que Jesus foi preparar para mim, a salvação que foi preparada, quando eu olho para aquilo que é eterno, que realmente tem valor, aquilo que eu estou passando em terra perde o seu peso, perde o seu drama, o seu desespero, fica leve, comparado com a glória eterna, comparado com o grande dia do Senhor, comparado com aquilo que tem reservado para mim e para você. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente fica muito preso na terra, olhando muito para as coisas que são naturais, que são terrenas, as contas, a casa, o carro, os compromissos, os sonhos, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e tudo isso é muito importante, é muito legal, e você tem que ser responsável com a sua vida terrena. Mas isso não pode roubar a sua atenção daquilo que é eterno. Isso não pode roubar o seu coração. Você não pode dedicar a sua maior força a isso. Às vezes a gente dedica tanto tempo para tantas coisas e é tão difícil
se dobrar o joelho uns 5 minutos para orar. Ou às vezes pegar a Bíblia e ler um capítulo por dia. Mas a gente arruma tempo para tanta coisa, porque os nossos olhos ainda estão muito fixos nas coisas dessa terra. E sabe que tem uma coisa interessante? Aquilo que você contempla, você se torna parecido. Você vai se tornar semelhante àquilo que você contempla, que você olha, que você admira, que você coloca o seu foco, que você fixa os seus olhos. Você vai se tornar semelhante àquilo que você contempla. Então, se nós contemplarmos demais as coisas dessa terra e ficarmos muito admirados e presos nelas, nós vamos ser pessoas terrenas, cristãos, que frequentam a igreja, que conhecem Jesus, que oram, que sabem adorar, que sabem cantar, que sabem pregar, mas que são terrenos e carnais, porque estão presos, fixados em coisas que são terrenas. E aqui o apóstolo Paulo fala que aquilo que o meu olho consegue ver é passageiro. É passageiro. Mas aquilo que eu não consigo ver com os meus olhos carnais, isso é eterno. E é ali no meu interior, no meu espírito, que eu preciso fixar a minha atenção naquilo que nunca vai acabar, naquilo que é eterno. Semana passada a gente estava com o documento do carro para pagar, era R$740, e a gente não tinha esse dinheiro, não tinha. Dia 31 de julho era o último prazo para pagar o documento, e a gente não tinha. E aí, nós cremos, né? Deus vai mover. E aí, quando deu dia 30, meu marido foi abrir a conta do banco para olhar e tinha entrado a restituição do imposto de renda que ele havia declarado esse ano. E era exatamente o valor do documento do carro com o dízimo tiradinho, tudo certinho. Tirando o dízimo certinho era o valor que a gente precisava pagar o documento do carro, dia 30. E o boleto vencia dia 31. Então, Deus, ele é tão extraordinário e a gente às vezes fica tão preocupado. O que é R$740 para nós? Era, meu Deus, de onde nós vamos tirar isso? Jesus, dá muito dinheiro. Mas para Deus, que está num nível eterno das coisas, o que é? Eu estou falando de dinheiro porque essa foi a minha experiência mais recente. Mas aquilo que rouba o seu coração, que te prende nessa terra, vai transformar você nisso. Você vai se tornar aquilo que você contempla. E se nós começarmos a contemplar a palavra de Deus, contemplar o Senhor em oração, contemplar o Senhor em santidade, em uma vida de renúncia, buscá-lo, nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Que eu e você hoje possamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que nunca vai ser destruído. Porque Deus me deu os 700 do documento. Mas mês que vem eu já tenho mais outras contas para sanar e eu vou precisar de mais 700, e 800, e 1000, e sei lá quantos. Então são coisas que a gente sempre vai precisar. Mas se eu e você nos prendermos naquilo que é eterno, nós seremos completamente satisfeitos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, fique de pé aí comigo. E quando você pensar que as suas lutas estão muito pesadas, lembre-se da glória eterna que está reservada para nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. E eu quero Te agradecer pela Tua palavra e porque o Senhor sempre abre a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas. E eu Te louvo por isso. Eu oro para que em nome de Jesus os céus estejam abertos nessa noite, neste lugar. Nós não queremos contemplar coisas terrenas, não queremos fixar os nossos olhos naquilo que é passageiro, não queremos iludir o nosso coração ou ficar presos nessa terra, mas nós queremos contemplar o céu, a eternidade, falar do céu, falar das coisas de Deus, encher o nosso espírito de gozo, de alegria na Tua presença, que o Senhor faça algo poderoso nessa noite, a Tua palavra venha atingir os nossos corações, fazendo divisão de alma e espírito, trazendo paz, quietude, descanso no Senhor, a confiança de que há um Deus no controle de todas as coisas e que eu não preciso me prender a nada nesta terra. Se o Senhor der, amém. Se o Senhor não der,
Amém também, porque tudo aqui é uma passagem e o nosso interesse, o nosso coração está fixo naquilo que é eterno, no que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, alcança a vida de cada um de nós que estamos aqui. Repreendemos qualquer empecilho das trevas e declaramos que não haverá impedimento para o Senhor descer neste lugar e mover tudo a favor do teu propósito de nos unir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus aí no seu lugar? Amém, igreja. Glória a Deus. Que abertura. E olha, já é toda a confirmação. Hoje Deus, desde ontem Deus já está falando comigo através de uma música. E quando a Bá abriu, eu falei, meu Deus, já está confirmado, eu já posso até ir embora se quisesse, já está tudo certo. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Como é bom saber que Deus tem o controle de tudo. Sim, Jesus. E que a gente possa conseguir continuar e perseverar, isso tudo rompendo em fé. Amém. Sabe? Rompendo Amém. A cada dia, tendo a convicção que independente do que esteja acontecendo, de tudo, o barulho, nós temos um Deus que está com a gente o tempo todo. E que a gente venha sempre rompendo em fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, Jesus. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural,
ele sempre mexe muito comigo. Porque é muito fácil, muito romântico a gente falar assim, eu vou rompendo de fé. Mas ter de fato, de verdade, essa fé, de saber que as coisas não são só através da nossa mão, que a gente tem um Deus que tem tudo sob controle, que sabe dos caminhos certos que a gente vai passar e sabe até os errados que a gente vai passar, ele sabe de tudo. Isso faz toda a diferença, então essa música ela sempre mexe muito comigo. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e aí eu estava explicando para ela, sabe que cada um de nós nascemos com um propósito. E Deus tem a nossa história escrita até o último dia. Cada detalhe, cada historinha, cada vírgula, cada ponto, tudo Ele sabe. E aí eu comentando com essa pessoa que a gente tem esse propósito de ser usados. Nós somos um instrumento. E quando a gente não é instrumento na mão de Deus, a gente abre legalidade para ser instrumento na mão do adversário. E a gente se sente frustrado, porque quando a gente está nesse meio, nesse muro, a gente se sente frustrado porque nós não estamos cumprindo o chamado que a gente foi, que a gente nasceu para fazer, que é ser usado na mão de Deus, que é ser um instrumento na mão de Deus, que é estar no lugar que Ele quer, né? Então, muitas vezes a gente atrapalha Deus. A gente atrapalha porque quando a gente fica nesse muro, a gente quer fazer na força do ódio. A gente vai dando porrada, a gente vai dando cara a tapa, a gente vai atravessando e quebrando o muro. E a gente chega e se frustra e se machuca. E nunca é muito fácil, sabe? E quando a gente aprende que não cabe a nós, que Deus tem o controle de tudo e que a gente devolve esse controle para a mão dele, as coisas, por mais difícil que seja, a gente tem a certeza de que ele está ali lado a lado. Então que hoje a gente possa entregar de novo esse controle na mão de Deus e aceitar que Ele tem o controle e falar para Deus assim, Senhor, independente dos lugares onde eu passe, independente da história que o Senhor quer formar e que o Senhor quer passar através da minha vida, eu creio que o Senhor tem o controle de tudo. E muito obrigado pelo Senhor ter o controle de tudo. Sim. Amém? Glória a Deus. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço teu coração. Se abre para Deus nesse momento. Conheço você. Ele te conhece. E por conhecer, quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem uma cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre de sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não
tudo no esquema. Não perdeu o controle de nada. De nada. O nosso único dever é se aquebrantar e falar, tá bom, Senhor, eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui, papai. Entregar o nosso coração e falar, Senhor, não quero teu controle. O controle é seu. Tanto faz, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. Peça para Ele atrair o seu coração nesse momento. Para que a gente poder ficar tranquilo, Deus. Aleluia. Para a gente poder ficar bem tranquilo e saber que tá tudo certo. Aleluia. Dizemos aqui, Jesus. Nós amamos a tua presença, Pai. Não há lugar melhor para estar. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, Aleluia. e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Levante sua mão nesse momento. Levante sua mão, adore Ele. Atrai o meu coração. Peça para Ele. Peça para Ele. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Aleluia. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluia. Aproveite esse momento e peça para Deus atrair o seu coração. Para que você entre de fato, de verdade, no caminho que Ele precisa. Se coloque à disposição dEle nesse momento. Independente de toda a bagagem. Faça um ato profético. Fale, Senhor, atrai o meu coração. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença
Fale isso, ele quer te escutar. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graças e paz. Amém. A pastora Bárbara já falou minha palavra da oferta. Eita, então glória. A gente já vai ter brincadeira. Eita Deus. Fala Mas mesmo, é- Jesus. Como não é nada combinado, a gente fica admirado como Deus fala, né? Incrível, né? Tudo como a Tainá falou hoje, que ela também viu sobre essa palavra. É outra palavra, mas falando a mesma coisa. Amém? Vamos abrir Mateus 6. Glória a Deus. Mateus 6, 26 diz assim, eu amo essa palavra, eu amo mesmo essa palavra porque essa palavra demonstra o amor de Deus por cada um de nós, amém? Mateus 6, 26 diz assim, olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um pouco da sua estatura? E quanto ao que vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem enfiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vestirá muito mais a vós, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé, diz o fim do verso, né? Então, principalmente esse 30 aqui, ele sempre me impactou, porque se você pensar a erva do campo, como diz a palavra aqui, ela cresceu ali e logo já seca e não, né, lançada fora e não existe mais. Mesmo ela acontecendo isso com ela, mesmo, por exemplo, algo que nasce hoje, uma plantinha de amanhã já veio ali, já alguém pisou, um bicho comeu, já se acabou. Mesmo assim, Deus tem o capricho de cada detalhe, de ir lá colocar beleza, fazer, como diz a palavra aqui. Então, se Deus tem esse zelo, tem esse amor por algo tão, vamos dizer assim, desnecessário, que está lá jogado, quanto amor Deus não tem por nós, né? Quanto Deus não faz por nós que a gente nem vê. Porque se a gente olhar tudo que está à nossa volta, todas as coisas elas se encaixam. A natureza, tudo que nos envolve, nada é por acaso. O mundo parece um reloginho, né? Tudo vai se encaixando. Deus, ele é muito detalhista. Quando a gente lê a palavra, quando a gente para observar, a gente vê em cada detalhe nas coisas, a gente vê Deus. E em tudo a gente vê o cuidado dele com a gente, amém? Amém. E no verso 33 diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com amanhã, porque a amanhã cuidará de si mesmo, e suficiente é o dia o seu próprio mal. Assim como ela falou, a conta de amanhã vai estar lá amanhã, a conta de ontem a gente pagou e assim vai indo. Então não adianta eu perder a minha noite de sono hoje com a conta de amanhã, porque amanhã Deus vai dar o livramento, vai dar a saída, né? Tinha um pastor que dizia assim, que muito antigo em mim que ele falava isso,
ele falava assim para quem estava ansioso: se o problema tem solução, não precisa ficar preocupado, tem solução. E se o problema não tem solução, também não precisa ficar preocupado, não tem solução. Então, isso, ele falava isso brincando, mas eu entendo que ele falava justamente sobre essa palavra. Porque se tem solução, se o dinheiro está lá, se eu tenho que ir lá e pegar e tira daqui, coloca ali, vou lá, pago, tem solução, eu vou lá e faço. Ah, não tem solução, não tem de onde tirar o dinheiro, entrega na mão de Deus. Amém? Ele vai dar o livramento. Seja amanhã, seja depois do vencimento, seja com juros, sem juros, Deus vai dar. Se Deus não quis dar o dinheiro para a gente ir lá pagar no dia, Deus vai dar o dinheiro para a gente pagar os juros, não tem problema. É Deus quem dá. Porque se nós acordamos pela manhã, né? Nos levantamos, é porque Deus nos deu a condição de estarmos vivos e com saúde. Então, Ele já nos deu. Amém? Amém. Toda manhã Ele já nos dá. Glória a Deus, eu creio. Amém? Amém. Então, depois dessa palavra, que confirma tudo, né? Estou esperando só pela pregação agora. Ô, glória. Deus é muito bom, Ele fala através de todos. E a gente pode ver que a palavra dele fala aquilo que realmente está no coração e não, nada foge, não, é incrível isso, não vem um fala uma coisa e vem outro e fala, sempre as palavras vão se encaixando, amém? Então nessa noite vamos estar ofertando ao Senhor e em seguida vamos estar orando, amém? Feitos a mim, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar, mais e mais, sem limites, Aleluia, Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a nossa oferta, Senhor, de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a saúde, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, nós Jesus. reconhecemos que sem Ti não somos nada, Pai. Nós queremos Te agradecer, aqui está a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, a casa de cada um aqui, trazendo provisão, paz, saúde, Senhor, e alegria ao lar de cada um, Deus. Em nome de Jesus, esteja multiplicando a semente do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, que temos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos receber com uma salva de palmas para Jesus. O obreiro Alisson vai fazer Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Que bom estar aqui junto com vocês. Fico feliz de ver como Deus é bom, como Deus nos ama, como Ele quer o nosso bem. Estamos aqui porque estamos fazendo a vontade dEle e isso é muito maravilhoso. Amém. Com certeza o céu está em festa, né, por tudo isso que estamos aqui presenciando, vivendo, agradecendo. Né, estamos aqui para glorificar e exaltar cada vez mais o nome dele. Uma garrafinha especial hoje com o nome da minha amada. Prova de amor. Então, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês em comunhão. Fico feliz de verdade mesmo. Desde de manhã uma alegria imensa no coração. E nesse momento agradeço a Deus por esse privilégio de poder estar aqui trazendo a palavra dele, trazendo a verdade dele. Amém. Nada meu, né? É tudo dele, tudo para ele, para a honra e glória do nome dele. Né? Eu estar aqui é uma gratidão por tudo que ele faz na minha vida. É entender que dos caminhos que ele me livrou, dos caminhos que ele me tirou, né? Da vida de pecado que eu levava, não que eu seja santo hoje, mas com certeza hoje eu luto e reluto contra o pecado para viver uma vida cada vez mais em santidade. E hoje eu entendo que ele tem um chamado na minha vida, ele tem um propósito na minha vida, e
E hoje eu sei que Ele tem um chamado, tem um propósito na vida de cada um de nós. Independente do modo que estamos vivendo, do que estamos passando, com certeza Ele tem um chamado, Ele tem um propósito e vai ser cumprido. Amém, igreja? Então sejam todos muito bem-vindos. Né? Peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio 31. A partir do versículo 15. Né? Hoje vou estar falando com vocês a respeito de caminhos. Né? Quantos caminhos trilhamos no nosso dia a dia aí. É para a esquerda, é para a direita. E Deus nos guiando, nos levando para lá e para cá. E nos protegendo, nos guardando. E eu quero estar falando com vocês dos caminhos que Deus fala que existem. Né? Aqui em Deuteronômio, Moisés está falando para nós aqui, ó. Atenção para os dois caminhos. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim terás vida plena e muito crescerás em número, e o eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares se seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires, eu vos declaro neste momento solene: é certo que sereis destruídos e perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre a face da terra, em que, ao atravessardes o Jordão, estareis adentrando para dela tornardes posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho da vida, para que vivais plenamente, vós e vossa descendência, amando Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele. Porquanto disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitares sobre este solo que Yahvé jurará dar a teus pais na antiguidade. Até aqui, pessoal. Então, aqui nessa palavra, né, palavra dizendo que existem dois caminhos, né, um caminho de luz, um caminho de trevas, um caminho de felicidade, um de infelicidade, o caminho do bem e o caminho do mal. Deus fala para nós, e por diversas vezes, eu fico pensando, por que diversas vezes nós escolhemos caminhar pelo caminho do mal? Porque sabendo que ninguém quer ser infeliz, todo mundo quer viver feliz. Ninguém quer viver no caminho de trevas, todo mundo quer viver na luz. Nós queremos sempre estar fazendo bem, mas infelizmente às vezes por escolhas nossas, por decisões nossas, nós escolhemos o caminho do mal. Então o que eu entendo, né? Por que nós escolhemos o caminho do mal, né? Muitas vezes eu tenho um pouco de hipocrisia, eu vou colocar essa culpa na conta do inimigo. Porque o inimigo, ele é estrategista. Ele está a todo momento de redor de nós, esperando uma oportunidade para nos puxar para o caminho de trevas, para nos puxar para o caminho do mal. Então ele é estrategista e ele sabe de tudo que nós gostamos, né? Ele sabe tudo a nosso respeito. Né? Diversas vezes nós escolhemos, eu vou estar seguindo aqui agora o caminho de Deus, eu não quero me desviar, eu quero estar seguindo o caminho do bem. E do nada nós se distraímos pelo caminho, porque o inimigo bota diversas coisas para nos chamar a atenção, para nos distrair. Posso dar exemplos às vezes de hoje eu estou decidido, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou agradecer a Deus, vou glorificar a Deus, nessa noite eu vou até a igreja. Às vezes o inimigo sabe, vou dar um exemplo, o inimigo sabe que você gosta de uma banda,
de um show de uma banda muito legal ali que você gosta. O inimigo bota na tua cidade, no teu bairro, do lado da tua casa, tão estrategista, de tão astuto que ele é, do lado da tua casa, um show da banda que você mais gosta, com open bar ainda. Gratuito com open bar. Para o quê? Te distrair do caminho. Eu estava indo para a igreja, eu estava indo fazer a vontade de Deus. Quem sabe naquele dia ali, era o dia que Deus ia tocar na tua vida, que você ia ter uma experiência sobrenatural, mas o inimigo, ele conseguiu distrair. E ele consegue, eu digo, né, por mim, na minha vida, no meu dia a dia, né, eu tenho né, vou dizer um defeito, de não ser uma pessoa muito disciplinada, eu vou dizer a respeito, né, da palavra. Eu leio, né, eu oro, mas não como eu gostaria de, dar mais importância, ter um horário específico para todas as coisas que eu tenho. Tem horário para trabalhar, tem horário para levar minha esposa. Por que eu não tenho horário para algo que eu sei que é tão importante? Eu vou acordar às 6 horas da manhã, eu vou devocionar, vou ler a Bíblia, vou ler uma palavra, vou devocionar, vou escrever, vou ter aquele meu momento com Deus. Eu fico pensando, e o outro que eu tenho é procrastinar. Eu tenho aquele momento de manhã, não, vou fazer à tarde, porque à tarde eu vou ter um tempinho depois do almoço, né? Finalzinho da noite ali, eu chego, vou ter aquele tempinho, eu dou uma lida, eu dou uma orada, e às vezes vou fazendo outras coisas e não faço a vontade de Deus. Saio do caminho que era para eu estar seguindo, e vou deixando para depois, e Deus queria falar comigo naquele momento, porque eu sei que é importante. Outro exemplo que eu dou, para mim eu às vezes acordo de madrugada, né? Tenho muito hábito de olhar meus filhos quando estão dormindo, dar uma olhada neles à noite, e me dá uma vontade, eu falo assim, eu vou acordar, eu sei que eu vou acordar à noite para ir ver eles na cama. Então eu acordo, eu falo assim, eu vou acordar, eu vou dobrar meu joelho e vou orar. Mas quando eu faço isso, eu olho eles, vou para a cama, bate aquela preguiça, bate aquele, não, mas eu preciso orar, eu sei que eu preciso disso, eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu sei o quanto é importante eu estar orando. Daí ali vem uma preguiça, vem um cansaço, é o inimigo, mas eu digo que nessa situação o inimigo sou eu, porque eu que tenho que ter a força de vontade, eu que tenho que falar, eu vou fazer, essa decisão está em minhas mãos para eu fazer. Não, mas eu estou cansado, mas às vezes vem ali até, como eu digo, o inimigo é estrategista, até o celular do silencioso, ele faz dar uma notificação ali, uma notificaçãozinha nas redes sociais, você vai ali, pronto, ali você tem tempo, ali você não está mais cansado, daí você abre a notificação, ali você passa uma hora que era para você estar orando, você está ali na notificação, vendo uma coisa que não te agrega nada, vendo uma coisa que te afasta do caminho, em vez de estar fazendo algo que é a vontade de Deus. Né? Mas eu digo nessa noite que nós venhamos a não se distrair, que o inimigo não tenha mais forças para estar nos distraindo, para estar nos afastando cada vez mais do caminho. Amém. Porque que nós venhamos aqui, que essa noite nós venhamos saindo daqui, sabendo qual que é a vontade de Deus, sabendo aquilo que nós precisamos fazer para estar agradando a Deus, para estar caminhando conforme Deus quer. Eu digo assim, o inimigo, vou dar um exemplo, né? O inimigo é como se fosse um político. Né? Ele vem, eu posso dizer, ele te promete muitas coisas. O inimigo, um político perto da eleição, ele te promete mundos e fundos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vote em mim, que vai dar tudo certo, que vai ser só alegria. E assim muitas vezes, também, né, depois que ele conquista a eleição, ele se esquece, ele nunca mais lembrou de você, mas ele vai voltar. Na próxima eleição ele volta, ele vai querer teu voto, vai te prometer tão, sem falta de vergonha na cara, tipo assim, que ele volta, ele vai pedir teu voto, ele vai fazer mais promessas. O inimigo é muito parecido, porque o inimigo ele nos engana, ele vem, ele nos dá alegria temporárias, alegrias passageiras, e nessas alegrias, né, nesses enganos, ele vai ali e vai nos destruindo aos poucos. Ele nos destrói quando nós estivermos ali no fundo do poço, quando nós estivermos jogados às graças, ele vai esquecer de você. Que você não vai mais ter serventia para ele, ele fez tudo o que ele precisava. Te deixou no fundo do poço, te destruiu, porque essa é a vontade dele, roubar, matar e destruir. Ele vai estar ali destruindo,
E quando nós estivermos infelizes, estivermos afastados do caminho, estivermos afastados da vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que nós venhamos a estar tristes, nós venhamos a estar ansiosos, depressivos, né? Essa não é a vontade de Deus. Isso é algo que o inimigo conseguiu, né, abalar a nossa vida e que nós, né, acabamos ficando no fundo do poço. E eu digo para vocês que o inimigo, ele só se importa de novo, né? Porque o inimigo se importa com as nossas vidas. Às vezes nós achamos que o inimigo está nem aí para nós, mas como diz a palavra, ele está rugindo como um leão, só esperando uma oportunidade para nos pegar. Só esperando uma oportunidade para nos abraçar e nos deixar nos levar para o caminho da perdição, para o caminho das trevas, ou seja, para o inferno. E ali, ele vai se importar de novo conosco quando nós se levantarmos. Quando nós estivermos ali no fundo do poço, perdidos, nós falar, agora eu vou me levantar, agora eu vou voltar para o caminho, eu sei que essa força que eu preciso, se nós estamos aqui hoje, nós sabemos que nossa força vem de Deus. Nós sabemos que o único que pode sanar todas as nossas tribulações aqui é Deus. Nós sabemos que nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele consegue tudo, tudo para ele é no escalar de dedos, ele consegue resolver. E é de repente. E muitas vezes o inimigo está ali e ele nos joga no fundo do poço. E quando nós falamos, cara, agora chegou a hora de levantar, eu não quero mais, Deus me ajuda, daí ele vai voltar. Daí ele volta, fica muito mais difícil, porque ali estamos longe do caminho de Deus, já estamos, né, no fundo do poço. Ele fala, agora eu vou ter, já que não tinha dado importância, quando você se levanta, eu vou para a igreja. Ele vai começar de novo a nos distrair. Vou te afastar do caminho. Não vou deixar que você vá para a igreja. Não vou deixar que você passe bem. Porque essa é a vontade dele. É isso que ele quer. Em todo momento, ele quer nos afastar da vontade de Deus. Né? Então eu digo que nessa noite nós venhamos andar plenamente no caminho do bem, né? E para isso, né, nós precisamos decidir. Essa é uma decisão nossa. Deus deixou 2 caminhos para nós. Não é Deus que vai decidir por nós, apesar que a palavra aqui olha como Deus dando um empurrão em nós, falando assim, ó, ei, tem 2 caminhos, ó, mas vai por esse. Aquele empurrão carinhoso mesmo que você vai, às vezes você vai tropeçando, mas é por amor que ele faz isso. Isso dá para ver o amor dele, tipo assim, eu falando, ei, vai por aqui, não se perde, é esse o caminho. Não desista desse caminho aqui, mas esse caminho só vai te trazer frustração, só vai te levar para a morte. Mas esse caminho, às vezes, acaba não nos levando para a morte, porque Deus é muito misericordioso. Porque Ele dá uma chance, Ele dá outra chance. Eu levo minha vida como todos os dias que eu acordo, eu penso que é uma nova chance, é uma nova aliança que Deus está fazendo comigo, é uma nova oportunidade de fazer diferente, é uma nova oportunidade de estar seguindo o caminho dele. E eu valorizo muito todos os dias que eu venho acordar pela manhã, porque eu sei que muitas pessoas queriam essa nova chance. Pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, e infelizmente tem pessoas tipo assim que querem, sabem, mas não têm forças. Sabem qual que é o caminho que tem que seguir e querem continuar caminhando não querem recalcular a rota, como diz, né? Como diz, eu escuto muito esse recalcular a rota, porque eu trabalho de motorista, então eu viro e mexo, eu me perco pelo caminho, tenho que recalcular a rota. E é tão ruim você recalcular a rota, eu digo assim, porque você vai ter que dar uma volta maior. Isso. Você vai ter que pegar aquela estrada boa que você ia pegar, você não vai pegar, você vai ter que ir pela estrada esburacada. E assim é como quando nós saímos do caminho. Nós perdemos do caminho, foi indo tudo certinho, errei o caminho, né? Pendi um pouco pro pecado. Você vai ter que recalcular a rota. Não adianta, você vai ter que chegar no destino. Nós estamos aqui, nós sabemos que o nosso destino é chegar até Deus. O caminho que nós temos que seguir é o caminho de Jesus. E nós se perdemos, você vai recalcular, você vai ter que passar, vai ser mais difícil. A Bíblia diz que teve pessoas aqui que era para fazer uma rota em
7 dias, 40 dias, eu acho. 11 dias. 11 dias, demorou 40 anos, 42 anos, e assim é com nós. Nós se desviamos, às vezes nós estamos quase chegando, quase conhecendo esse sobrenatural de Deus, tendo uma experiência sobrenatural. O que nós fazemos? Damos ouvido para o inimigo, escutando aquilo que o inimigo está falando, aquilo que não vem de Deus, e acabamos nos perdendo pelo caminho, né? E para nós andarmos no caminho de Deus, né? A palavra aqui diz que é preciso amá-lo e obedecer aos seus mandamentos, que diante disso nós seremos abençoados. Eu digo aqui, está na palavra no 1,16. Ó, portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim terás vida plena e muito crescerás em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Então, para nós estarmos caminhando com Deus não tem outro jeito, né? Nós precisamos obedecer. Ah, é fácil obedecer? Seria muito hipócrita se eu falasse que é fácil. Não é fácil. É muito difícil nós renunciarmos muita coisa que a nossa natureza, né, a nossa carne gosta. A nossa carne ela é pecaminosa. E às vezes vamos ali, estamos caminhando, estamos obedecendo. Não, Deus, agora eu vou obedecer. E do nada nós desobedecemos. Nós prometemos, nós falamos que vamos fazer, e do nada, não, desobedeci. É tanta infidelidade com Deus, até ontem eu estava estudando, né, aprendendo um pouco sobre infidelidade. Se nós pararmos para notar o quanto nós somos infiel com Deus, o quanto nós prometemos, o quanto Ele já fez, às vezes em momentos de tribulações, em momentos difíceis que não tinha mais jeito, né, falei, Deus, só se o Senhor me der essa cura, né, operar esse milagre na minha vida, eu vou mudar, eu vou fazer conforme a sua vontade. Às vezes quanta mentira falamos que vamos fazer e não fazemos, sendo infiel com Deus. Assim às vezes julgamos Judas, às vezes julgamos Pedro. E nós? Será que nós olhamos para nós o quanto nós somos fiel? Nós damos esse valor que o nosso Deus precisa, ou esse valor de tudo que Ele faz por nós? Será que não chegou a hora, tipo assim, ó, de nós abandonarmos o pecado de uma vez por todas, falar, não quero mais esse caminho, mas se arrepender, tipo, verdadeiramente, de todo o nosso coração, falar, não, chega, deu, eu sei que esse caminho vai me levar à morte, eu sei que esse caminho não é um caminho bom, eu sei que esse caminho não é o caminho que as pessoas que me amavam me ensinaram. E digo assim, ó, às vezes nós escutamos as pessoas que nos amam, que nos amavam, que nos amam, tipo assim, ó, falando, aí, vamos fazer a vontade de Deus, vamos se entregar totalmente a Ele, vamos fazer porque foi bom para mim. Se uma pessoa que nos ama, que andou pelo caminho de Deus, nos fala, eu fico tentando entender o porquê que nós não ouvimos, o porquê que nós não queremos obedecer, o porquê que nós queremos ainda viver uma vida de pecado. Eu digo assim, é porque a nossa natureza ela é pecaminosa, né? Existe a carne e o espírito. A carne sempre vai estar pendendo do lado do pecado, para as coisas erradas, para aquilo que é a nossa vontade, para aquilo que nos sacia. Enquanto o Espírito, vivemos pelo Espírito, é o caminho do bem, aquilo que torna-se mais difícil, porque não é mais a nossa vontade. É fazer aquilo que Deus quer, fazer aquilo que Deus tem, obedecer os mandamentos. Ah, mas obedecer os mandamentos de Deus é coisa fácil, é só amar o próximo. Olha, eu vou dizer por mim que esse é um dos mandamentos mais difíceis. Amar o próximo. Porque amar o próximo não é as pessoas que te dão um retorno de alguma coisa, não é um filho, não é uma esposa, não são parentes, não são os amigos, mas são os inimigos. Como é difícil você ir lá e falar, não, eu vou amar, eu vou fazer porque o mandamento está aqui, eu vou obedecer. Não, nossa natureza ela vai pender para o pecado e ela vai, né, se nós nos policiarmos, não vigiarmos, ela vai estar pendendo para o pecado e vamos ali estar cometendo mais uma vez aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos afasta da vontade de Deus. E eu digo que nossa vida, nosso dia a dia é uma batalha. É uma batalha contra o pecado, acordamos lutando contra o pecado, nosso dia
nós passamos ali lutando, batalhando, guerreando para não pecarmos. Mas mesmo assim, às vezes, erramos. E são tantas obras manifestas pela nossa carne. Nossa carne, nós cometemos tantos pecados, que ali em Gálatas 5, nos fala um pouco a respeito de coisas que cometemos. Às vezes nós achamos que pecado é só matar, roubar. Achamos que pecados são coisas muito graves. Mas às vezes nós nem se damos por conta de que tropeçamos pelo caminho em coisas tão simples, tão banais. Como diz, normalmente nós tropeçamos em montanhas, né? Nós tropeçamos em pedrinhas pequenas ali. E às vezes... Então aqui eu vou estar falando um pouco a respeito de tantas obras que são manifestas ali, que nós se afastamos de Deus, né? Nós somos mais guiados pelo Espírito e sim pela nossa vontade, pela nossa carne. Toda vez que nós estamos ali, nós sabemos quando estamos fazendo errado e quando estamos fazendo certo. Todos nós, até as crianças, eu digo assim, eles sabem o que estão fazendo certo e o que estão fazendo errado. Imagine nós que temos um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem. Tipo, não estou falando tão mal dele, não chega a ser uma fofoca. Não, é só, né? Como disse meu filho, eu não sou fofoqueiro, eu sou bem informado. Eu digo assim, mas uma informação que você vai passar que não é da tua vida é uma fofoca. A partir do momento que você fala de alguém que não é de você, eu ensino muito meus filhos, é uma fofoca, né? Nós temos o hábito lá em casa de cantar a musiquinha, toma conta da sua vida, porque tipo assim, você tomando conta da tua vida, você não vai estar fofocando. É uma coisa tão simples, uma coisa tão banal, mas é uma coisa que é um pecado. E digo assim, né? E ali no texto fala assim, viver no Espírito, não na carne. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Efésios, portanto vos afirmo, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Então aqui, nós temos aqui um exemplo de que estamos em batalha constante, carne e espírito, nossa vontade e a vontade de Deus. Como que nós podemos estar ali lutando contra a vontade de Deus? Coisas vãs que nós achamos que vai nos saciar, que vai nos fazer bem. É um engano tão grande do inimigo, por isso que eu digo assim, o inimigo, cara, eu tenho tido experiências com Deus, assim, acho que Deus tem ampliado a minha visão, tenho ficado mais sensível à vontade de Deus, que eu olho, cara, como pode pessoas estar sendo enganadas de coisas tão... Tá na cara que isso é mal, tá na cara que isso vai destruir, e você ainda está sendo enganado, você está se permitindo ser enganado, você está se afastando de Deus. Mas Deus, depois no final vou estar falando uma situação que eu vivi, que como você vê como o inimigo, quando ele ele consegue nos dominar em certas áreas, ele faz o que quer, da forma que ele quer, e muitas vezes não acabamos tendo força para estar fazendo a vontade do Espírito. E aqui mais à frente, em 19 ali, ele fala a respeito, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então aqui, nós podemos ver que todas essas coisas, todas essas práticas assim, que nós cometemos, eu vou dizer por mim, né? Isso aqui, olha, quando eu estava totalmente entregue ao caminho do mal, eu digo assim, todas essas práticas aqui eu vivia. E vivia numa naturalidade. Achava que era normal eu estar mentindo, achava que era normal eu estar fazendo mal.
e tipo, aquilo ali não tinha peso nenhum. Fazia como, não, estou fazendo, como diz, Deus é graça, Deus é bom, Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quero. Mas não, nós temos que estar ali lutando dia após dia contra todas, né, essas manifestações do mal aqui. E quando nós decidimos, né, entrar pelo caminho do bom, do bem, pela porta estreita, porque a palavra mesmo diz que existe a porta larga e a porta estreita, né? Porta larga ali onde aquela multidão está indo. E às vezes nós somos, né, até a Bíblia nos compara como ovelhas, somos como ovelhas, vemos a multidão e vamos só seguindo. Até vi um vídeo muito engraçado esses dias, vocês já viram, que era não sei se era um pastor ou era um homem, ele foi correndo com umas ovelhas, ele correu assim uns metros, daí começou a correr meio que em círculo, e todas as ovelhas começaram a correr em círculo, chegou uma hora que ele saiu desse círculo, e as ovelhas continuaram correndo uma atrás da outra assim, ó. E muitas vezes assim, ela ficava em círculo correndo igual, acho que até se cansar, até cair. E muitas vezes eu olho, às vezes vamos seguindo o pessoal, vamos. Às vezes não sabemos nem para onde estamos indo, por que estamos indo, só estamos indo porque a multidão está indo. E às vezes acabamos ali tirando para fanático, tirando para, né, aquelas pessoas que não, isso está errado, às vezes estamos vindo para a igreja, estamos indo fazer a vontade de Deus, né? Às vezes é trabalhoso, às vezes não é trabalhoso fazer a vontade, é trabalhoso entregar a vida para Deus, não é fácil, mas às vezes muita gente olha e fala, meu, para que tudo isso? E nós olhamos para eles, às vezes falando, não julgando, mas para que tudo isso? Porque eu acredito numa vida eterna. Para que tudo isso? Porque eu sei tudo que Jesus fez por nós. Eu sei o quanto doloroso, né? Às vezes eu digo assim, eu cito, o que eu acredito muito, o quão doloroso foi Jesus entregar a sua vida naquela cruz por nós. O quão difícil foi para ele ali ser julgado, né? O quão difícil, né? Se nós acompanharmos cada vez um pouquinho mais da Bíblia, nós vamos ver o quanto foi difícil tudo que ele fez por nós. Eu digo assim, é tanta ingratidão às vezes por tudo que ele fez por nós, nós queremos viver conforme a nossa vontade, sabendo que ele fez por nós, fez porque nos ama. E mesmo assim, nós somos orgulhosos, nós somos rebeldes, eu vou fazer do meu jeito, na força do meu braço, porque eu sou inteligente, porque eu já li a Bíblia, então eu li a Bíblia, interpretei do meu jeito, e é assim que eu vou fazer, é assim que eu tenho que fazer. Não, porque a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes. É conforme está escrito, é conforme Deus manda, e não conforme nós achamos, assim vai ficar mais fácil, é desse jeito que eu tenho que fazer. E eu digo assim, né, falando por mim, essa caminhada com Deus ela é tão boa, né? Chega uma hora que você começa a entender que você se entrega, você mergulha, sempre vai dar para, eu digo assim que sempre vai dar para se entregar um pouquinho mais, para mergulhar um pouquinho mais no Senhor. Mas eu vivo uma fase que tipo assim, ó, eu falo de todo o meu coração, Deus, eu entrego minhas vidas em suas mãos, que seja feita a sua vontade, de todo o meu coração. E você vai vendo como isso é tão bom, como você vai vendo o agir de Deus nas nossas vidas, o quanto Deus, né, foi nos tratando com amor e com carinho, né, dando tempo para nós decidirmos por que caminho nós íamos andar. Ele foi paciente, ele foi misericordioso. Eu sabia que eu estava fazendo errado, eu sabia que aquilo ali podia me levar para a morte, mas não levou. Eu tenho chance de fazer mais um pouco, né, cometer mais um pouco de pecado, porque eu tenho mais chance. Se não deu errado, então bora para a próxima, que a próxima também não vai dar. Mas hoje eu consigo ver que era Deus guardando, livrando, porque Ele não queria que eu fosse por aquele caminho de trevas, aquele caminho de perdição. E assim é com todos nós. Ele não quer que nós estejamos caminhando, nós entristecemos Deus quando nós estamos caminhando conforme a nossa vontade, conforme a vontade da nossa carne. Eu olho assim, ó, além para eu me entregar, né, para o caminho de Deus, quantas pessoas intercederam, quantos joelhos, né, quantas horas de joelho dobrado, quantas madrugadas de oração,
para que eu pudesse, né, cair na real e falar, cara, esse caminho, né, que eu estou seguindo agora está errado. E durante, né, essa troca de caminho, calcular a rota, eu ia, voltava para o caminho errado, ia, voltava. E às vezes eu penso assim, eu falo, meu, como eu perdi tempo. Por isso é que eu falo, perdi tanto tempo fazendo as minhas vontades, fazendo a vontade do mundo, agradando o inimigo. E hoje, às vezes eu acabo poupando tempo para fazer a vontade de Deus. Eu falo, como pode? Como que para o mundo eu passava uma madrugada toda pecando? Como que para o mundo, né, chegava, vou dizer, época de festa, você ficava sexta, sábado, domingo festando. E às vezes para Deus, um exemplo para você vir fazer 1 hora de oração no templo, você não arranja tempo. Você tenta, mas não consegue. Eu vou, e 1 hora, às vezes, e 1 hora é luta. Eu digo assim, porque nós temos 24 horas de oração, às vezes ficamos 1, 2 horas ali. E eu digo, às vezes é a luta para conseguir achar aquele tempo para ir de todo o coração e totalmente focado e fazer assim, ó, eu vou fazer oração. Esquecer os problemas lá fora e estar ali totalmente para fazer oração. E essa entrega, né, nossa, para o caminho de Deus, ela é boa para nós. Ela é importante, mas é tão maravilhoso quanto quando essa entrega, né, nós entregamos, nós estamos lutando, batalhando, não admitimos errar, não admitimos cometer pecados, mas daí conforme assim, você vai caminhando, você vai vendo a tua família seguindo esse caminho, eu digo assim, vem minha esposa, vem meus filhos, falo, meu, isso dá um gás, isso dá uma energia a mais, que você fala, não, eu preciso seguir esse caminho. Agora eu entendo que minha mãe, meu avô, minha avó, o quanto eles intercediam, o quanto eles me chamavam para a igreja, o quanto eles se alegravam quando eu estava indo, por mais que ainda estavam no pecado, mas só o fato de eu pisar na igreja com eles, aquilo era uma alegria tão grande. Amém. E hoje eu entendo o porquê dessa alegria deles. Quando eu vejo minha família convertida, quando eu vejo minha família cada vez mais vindo para o caminho de Deus, eu falo assim, a Deus, está valendo a pena. Deus, está muito bom. Mas eu digo assim, ó, que algo, né, que eu estou vivendo que eu tenho me cobrado muito, é o egoísmo. Né? Eu conheci o caminho, estou vivendo, imagino, acredito eu, que estou vivendo no caminho, minha família está vivendo no caminho, o resto da minha família vai viver no caminho, porque a palavra não mente e ela diz que todo o joelho se dobrará e toda a língua se confessará, e eu acredito plenamente nisso. Mas eu estava com uma mentalidade que, pensando só no meu mundinho, só no meu repolinho, só na minha família. E ultimamente Deus tem me surrado, né? Que eu comecei a entender, eu fiquei tão feliz que eu falei, meu Deus, eu me converti, meu Deus, eu estou bem, eu estou no caminho, e Deus colocou assim no meu coração que esse caminho que eu estou indo não é só para eu caminhar, é para eu ajudar as pessoas que estão perdidas também no caminho, assim como eu tive. Assim conforme eu estava perdido, assim conforme eu estava ali totalmente enganado pelo inimigo e não tinha forças e não conseguia sair daquele mar de pecado, daquela vida promíscua. Então hoje eu tenho carregado um peso tão grande que eu falo, Deus, eu estou fazendo pouco. Deus, tudo que o Senhor fez por mim, eu estou indo no caminho, mas eu estou pensando só em mim. Eu falo assim, às vezes eu oro, né, quando tem uma dificuldade, vamos dizer, né, está repreendido, mas às vezes alguém da família doente, alguma coisa assim, você acaba orando com tanto amor, com tanta fé, com tanto coração, e eu fico pensando assim, ó, por que você não ora assim por todas as pessoas? Porque esse amor é só por aquela tua família ali, só por aqueles que você ama. E eu estou começando a entender que existem pessoas, né, nessa caminhada que elas estão precisando muito daqueles que entenderam o caminho, daqueles que se entregaram para Deus. Não é só para você. Hoje eu estou entendendo
que não é só a nossa salvação. Não é só nós trilharmos esse caminho e pensar, uau, eu vou ser salvo. Não, é pensar no próximo. É ver aquela pessoa que está ali, ei, vem para esse caminho. Ei, vem para esse caminho, que esse caminho é bom, esse caminho vai te fazer bem, esse caminho me fez bem, esse é o caminho de uma vida eterna. Tudo isso que você está vivendo é uma mentira. E Deus tem colocado situações na minha vida de pessoas que eu posso falar verdades, coisas que eu vivi e tocar na vida dessas pessoas. Eu olho o quão gratificante, daí eu entendo por que eu tive que passar por certas situações para ter autoridade, para não preciso falar algo colorido, eu preciso falar a verdade daquilo que eu vivi. Às vezes eu não preciso, né? Às vezes é interessante você usar a Bíblia, mas eu não preciso nem usar a Bíblia, às vezes eu preciso só falar as verdades daquilo que Deus fez, através da palavra, mas aquilo que Deus fez na minha vida. Não é possível Deus ter feito isso. Sim, é possível, Ele fez, eu não tenho porque eu menti. Ah não, sim, Ele fez, e você vê tipo aquilo que você falou, as verdades que você falou, porque Deus foi misericordioso, porque Deus fez na tua vida, e você poder tocar na vida de outras pessoas, isso é muito gratificante, isso é muito bom, isso dá forças, você entende um pouco mais do que é o Evangelho, você entende um pouco mais do que é o caminho, que esse caminho não é um caminho só teu, que esse caminho não é um caminho que é só para você, mas é um caminho que quando você achar agora está tranquilo, agora eu vou viver minha vida em paz, caminhando com Cristo, daí a hora que vai ficar, que eu digo assim, ó, que vai ficar mais difícil essa caminhada com Cristo, mas você entendeu quem é Ele, e você vai estar ajudando Ele, Ele tem poder para carregar as pessoas, mas você vai ser a pessoa que vai ser usada com Ele, vai tirar aquela pessoa do poço, vem comigo. Aquela outra pessoa que está ali perdida, vem comigo. E muitas vezes nós iremos carregar as pessoas pelo caminho. E vamos sobrecarregar. Porque tipo assim, não foi fácil para nós recalcularmos a rota e sair do caminho do mal e vir para o caminho do bem. Também não foi fácil. Nós sobrecarregamos muitas pessoas. Eu digo, eu e minha esposa, foi 3 anos que foi nossos líderes da igreja lá em casa fazer célula com nós. 3 anos no sol, 3 anos na chuva, e como diz, eles não eram leigos, vamos dizer assim, ó, eles sabiam que nós estávamos no pecado, mas mesmo assim eles não desistiram. Eles iam lá no sol, na chuva, né, entre aspas, podiam até achar que estavam perdendo tempo, porque eu falo, eu venho aqui, dou célula, eles continuam no mesmo pecado, mas eles não desistiram, se sobrecarregaram, carregaram nós no colo, vamos dizer assim, ó, para colocar no caminho. E hoje eu olho para eles e eu falo assim, uau, é isso que eu preciso fazer. Porque tem pessoas próximas de nós que estão precisando desse abraço, estão precisando que nós venhamos a falar o quanto Deus é bom. Tem pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, pessoas que são cristãos, pessoas que já conhecem a Cristo, pessoas que já caminharam com Cristo, mas hoje em dia não querem mais fazer a vontade de Deus, querem ficar sentados no banco, não querem, né, não entendem que o que Deus fez, essa unção que Deus derrama sobre as nossas vidas, é para nós estarmos caminhando para ajudar outras pessoas. Não para estarmos ali pensando, eu já conheço a palavra, eu já sei que esse caminho é o caminho do bem, eu entendi, eu obedeço a palavra de Deus, então eu vou continuar só a minha caminhada. Mas não, essa caminhada é para você carregar um exército junto contigo. Essa caminhada é para você trazer cada vez mais pessoas para a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, que nós venhamos nessa noite aqui entender, né, que Jesus, né, é nosso exemplo nessa terra. Nós não devemos se espelhar, né, tirar como exemplo pastores, obreiros, crentes. Não é pessoas, mas sim Jesus. Jesus é o exemplo que nós temos que seguir, a pessoa que trilhou o caminho, como nós sabemos que temos que trilhar. Tipo, na palavra mesmo diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ou seja, Ele é o caminho, nós temos que seguir Ele. Pedimos todo momento para o Espírito Santo nos guia, nos leva cada vez mais perto da Tua vontade. Nós venhamos a entender
que nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos que estar caminhando, né, totalmente pelo Espírito, guiado pelo Espírito em todos os momentos. Porque com certeza o Espírito que vai te levar para aquela vida que todos nós queremos. Todos nós que estamos aqui acreditamos na eternidade. Que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós venhamos saber que caminhando pelo caminho do bem é que nós vamos chegar na eternidade. Que tem algo melhor para nós, essa terra maravilhosa. Eu amo viver. Mas eu sei que tem algo melhor ainda. Deus fez tudo muito perfeito para isso aqui ser o fim. Para ser aqui não tem mais nada. Existe algo perfeito. Existe um dia que nós vamos se encontrar com Jesus. Aleluia. Existe um dia que nós vamos se encontrar com nossos entes queridos. Eu acredito muito nisso, né? Deus vai estar de braços abertos nos esperando. E acho que vai ser uma alegria tão grande que nós vamos ver que tudo isso que nós fizemos aqui não foi em vão. Às vezes aqui parece estar difícil. Meu Deus, essa caminhada está difícil. E Deus, né, bota às vezes nós pelos caminhos mais difíceis. Eu digo assim, ó, seria hipocrisia minha falar que Ele vai te botar nos caminhos mais fáceis. Não. Ele vai te botar nos caminhos mais difíceis. E quando aquele caminho mais difícil você não vai aguentar, você pode ter certeza que Ele vai te pegar no colo. Ele não vai te deixar pelo caminho, naquele caminho difícil. Podemos, né, observar um pouco pela Bíblia, né, o povo de Israel ali quando foi ser liberto do Egito ali, né, para atravessar ali o Mar Vermelho. Até minha esposa que esses dias falou, eu fiquei refletindo. Deus botou pelo Mar Vermelho, ali pelo caminho do Mar Vermelho, né, Moisés à frente, me sigam, vamos. Deus falou para Moisés, né, bota o cajado no chão, bota o cajado no chão que eu vou abrir esse Mar Vermelho. E eu digo ali, quanta incredulidade não deve ter acontecido. Porque eu fiquei pensando assim, eu falei, imagine aquele mar, não sei se era um mar raso, se era um mar fundo, com certeza eu digo que era um mar fundo. Aquele mar se abriu. Quem de nós que ia ter coragem para passar no meio daquele mar ali? Ei, Moisés falou, esse aqui é o caminho que Deus colocou para nós tirar, para nós passar. Vamos, pessoal. Só aquela parede d'água do lado, aquela parede d'água do outro. Eu fico pensando, meu Deus, como isso não é perfeito, Deus. Ou você acredita, ou você acredita. Não tem esse negócio assim, ó. Estava ali, né, os exércitos, os soldados do Egito ali para matar o pessoal. Eu digo assim, quando acha que é o fim, quando não tem mais o que fazer naquele caminho, Deus vai ali e mostra, Ele abre o Mar Vermelho, Ele fala, ei, só confia e passa. Só confia e não desiste. E às vezes mesmo Deus falando, Deus mostrando, fazendo aquela maravilha de abrir aquele mar, você fica pensando, vou, não vou. Qualquer jeito eu vou morrer, eu vou sem fé mesmo, vou atravessar vou seguir esse caminho, não tento. Qualquer jeito eu vou morrer. Aqui tem chance de, né, eu submergir aqui, sair nadando no Mar Vermelho. Então por isso que eu digo assim, ó, é muito difícil caminhar conforme a vontade de Deus. Deus vai nos colocar nos caminhos para a porta estreita. Nós vamos ver a maioria indo por um caminho diferente. Às vezes o inimigo vai querer nos enganar. Olha quanta alegria, olha como eles estão felizes, olha como eles estão bem. Mas é tudo uma farsa, é tudo o inimigo querendo que você vá ali ter aquela alegria momentânea e não ter aquela alegria que é eterna. Então que nós venhamos aqui estar caminhando para aquela alegria eterna, rumo à eternidade cada dia mais, se esforçando. Vamos cansar, mas vamos continuar. Vamos ter medo, mas vamos continuar. Minha esposa prova, estava com medo de vir pregar hoje, quis me esconder, quis fugir do caminho, até falei, não quer pregar, ela já me deu nos dedos, parecia minha mãe brigando comigo. Estava na tua cara e vai, eu falei, eu vou e vinha, não vou ficar fugindo do caminho, puxou minha orelha. Então eu digo assim, ó, segue o caminho, vai com medo, Deus vai te capacitar, amém. Deus vai fazer, não vai deixar você morrer nesse deserto. Amém. Deus não vai deixar você se perder pelo caminho. Nós podemos tomar a decisão errada de eu vou por outro caminho, eu me mando, eu já sou de maior. Não, Deus vai dar um jeitinho de te puxar e te colocar no caminho. Como dizia a mamãe, se não vem pelo amor, vem pela dor. E que nós venhamos a vir pelo amor.
Né? Que nós venhamos a entender todo esse amor que Deus demonstra para nós. Toda essa chance que Ele nos dá dia após dia. O oxigênio que nós estamos respirando, não tem dinheiro no mundo que compre. E Ele nos dá de graça. Dia após dia, ano após ano, vem nos protegendo, nos guardando. Mas por que eu ando no caminho do mal, Ele me protege tanto, me guarda tanto? Eu demorei tanto tempo para entender isso. Chegou uma hora que eu falei, Deus, por que o Senhor me protege, me guarda tanto? Até entender que Ele tinha um propósito na minha vida. Até entender esse amor dEle por mim. Até entender que Ele queria algo muito maior comigo. Até entender que, tipo assim, não era a destruição que Ele queria a mim. Ele queria me salvar, Ele queria me libertar, Ele queria transformar minha vida, queria transformar a vida da minha família. E hoje isso é tão gratificante. Quando eu olho, eu falo, Deus, isso me dá cada vez mais força para estar caminhando. Cada vez mais força para perseverar, não desistir, saber que tudo o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Saber que o Senhor é Deus do impossível, porque eu era uma causa impossível. Eu me olho assim, a vida que eu vivia, eu era uma causa impossível. Muita gente olhava, não tem mais jeito, não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo, né? Essa vida daqui a pouco você não chega a 18, a 30 anos que você vai morrer. E Deus mostrou para mim que tipo, não, eu vou te colocar no caminho, e eu vou prolongar os teus dias nessa terra. Uau, e prolongou. E hoje eu entendo por que Ele está prolongando, né, para pensar só em mim, que é para pensar em outras pessoas, para abraçar outras pessoas que estão perdidas pelo caminho, em que todos nós, né, que entendemos, estamos todos bem. Todos estamos firmes, estamos fortes, seguindo o caminho, cumprindo a vontade de Deus, e que através da nossa vida, muitas pessoas vão estar seguindo, vão estar entrando nesse caminho de Deus. Que nós venhamos cada vez mais estar entendendo esse propósito, estar entendendo que não é só nós, que Deus não se importa com nós. Deus nos usa como uma ferramenta, um instrumento, um canal de bênção para estar tocando na vida de outras pessoas, para estarmos falando tudo aquilo que vivemos, nós podemos estar somando na vida de outras pessoas, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão por aí destruídas. Então, pessoal, eu venho dizer para vocês nessa noite, não desistam. Sigam acreditando, por mais difícil que seja, a vitória vai chegar. A vitória, Deus é tão bom que Ele dá vitória para nós nessa terra. Mas a vitória maior ainda não é agora. Então, durante as batalhas, beleza, vamos lá, vamos descansar, mas vamos continuar lutando, batalhando, não cedendo à vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne é pecar, é errar. Deus nos deu sabedoria e que nessa noite Ele nos dê mais e mais sabedoria. Para quando nós pensarmos em fazer aquilo que são obras da carne, nós venhamos a pensar e falar, não, isso não é o caminho de Deus, isso não é a vontade de Deus. Eu vou fazer aquilo que o Espírito me manda fazer. Eu sei o que é o certo. Eu sei que se eu fizer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus, eu vou estar me afastando cada vez mais de Deus. Então, pessoal, nessa noite, nós venhamos sair daqui entendendo, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos sair daqui dessa noite decididos, porque essa aqui é uma decisão nossa. Isso aqui não é uma decisão, Deus não vai decidir por nós. Por mais que Ele dê um empurrão para o lado que é para você ir, mas muitas vezes nós queremos ali, né, competir força com Deus. Deus nos puxando, Deus nos falando vai, e nós não, eu vou porque eu quero ir pelo outro lado, mas que nós venhamos essa noite ser totalmente obedientes à vontade de Deus e ser totalmente obedientes. Não se rebelar, não estar querendo fazer tudo na vontade, né, na força do nosso braço. Nosso Deus é forte, nosso Deus nos ama, e nosso Deus, Ele quer que nós estejamos caminhando conforme a vontade dEle. Tudo que Ele tem feito na nossa vida é para que nós possamos estar caminhando conforme a vontade dEle. Ele quer, Ele está nos guiando. Então, que nessa noite todos nós venhamos a estar cada vez mais sensíveis
para estar escutando a vontade de Deus, para estar entendendo a vontade dele. Que Deus derrame todas as escamas, tire todas as escamas dos nossos olhos, que nós possamos ver quais são os caminhos de Deus, que nós possamos usar a nossa boca para estar pregando, falando cada vez mais do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é bom, do quanto Ele nos ama. Amém, igreja? Amém. Peço que fiquem de pé para nós estarmos orando. Então que nós venhamos nessa noite, papai, estar te entregando nossos caminhos, Pai. Sim, Jesus. E que o Senhor venha nos guiando, Espírito Santo, em todos os nossos passos, Pai. Se nós formos para a esquerda ou para a direita, que nós possamos vir, Pai, a ter o discernimento de te perguntar, Pai, para onde eu devo ir, Pai. Que nossos passos estejam entregues totalmente em Suas mãos para que seja feita a Sua vontade. Assim como nós te entregamos as nossas vidas nesse momento, Espírito Santo. E nós te pedimos, vem guiando nossos passos. Não nos deixe se perdermos pelo caminho, papai. Que o inimigo não tenha autoridade em nenhuma área da nossa vida, Pai. O Senhor está no controle de tudo em todos os momentos, Pai. Mesmo nos momentos de tribulações, Pai, o Senhor não nos abandonou. Mesmo nas tempestades, Pai, o Senhor está conosco, Pai. Para isso nós precisamos, Pai, ter fé, crer cada vez mais no Senhor. E saber que o Senhor é o Deus que vai acalmar a tempestade, Pai. O caminho, papai, pode parecer difícil, Pai. Nós se cansamos pelo caminho. Nós pensamos em desistir pelo caminho, Pai. Mas a nossa gratidão pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez, é tão grande, Pai, que nós não iremos desistir, Pai. Nós iremos seguir rumo ao propósito, rumo à Sua vontade, Pai. Então vem renovando as forças cada vez mais de cada um que aqui está essa noite, papai. Vem revestindo, Pai, com as Suas armaduras cada um que está aqui esta noite, Pai. Para que possamos estar lutando, batalhando, papai. E destruindo todas as obras do inimigo, Pai. Todas as muralhas, todos os obstáculos que o inimigo tem colocado no nosso caminho, Pai. Que não nos deixe avançar, que quer que nós venhamos a retroceder, Pai. Mas nós seremos, Pai, renovados, Pai. Vem nos reanimando cada dia mais, Pai. Para que nós possamos estar cada dia mais avante. Cada dia mais próximo do Senhor. Cada dia mais próximo da Sua vontade, Pai. Porque nossas vidas, Papai, estão entregues em Suas mãos, Pai. E nós não nos arrependemos por ter entregue nossas vidas em Suas mãos, nossos caminhos em Suas mãos, porque nós sabemos, Pai, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, Pai. E que nós venhamos a ver cada vez mais o quanto o Senhor tem nos guardado, nos protegido por esse caminho, Pai. Que nós venhamos a ter um coração grato e agradecer em todos os momentos, Pai. Coisas que parecem fúteis, Pai. Um dia a mais parece fútil, mas não é, papai. É um dia que o Senhor nos dá, papai, para fazermos cada vez mais diferente. Uma nova chance, uma nova aliança, Pai, que o Senhor faz conosco. O Senhor, no momento algum, Pai, está para nos julgar, papai. Está para nos julgar porque se perdemos pelo caminho. Mas não, o Senhor nos chama para o caminho, Pai. O Senhor nos chama de filho amado. Volta, filho amado. Não se perde nesse caminho, filho amado. Eu tenho algo maravilhoso para você, filho amado. Mas o Senhor é um Deus que não nos engana. O Senhor é um Deus que fala somente a verdade para nós, Pai. O inimigo tenta nos enganar, Pai. Mas o Senhor, através da Sua palavra, Pai, através das maravilhas que o Senhor faz, o Senhor nos mostra, Pai, o quanto o Senhor nos ama. Eu peço para aqueles que querem uma oração essa noite, aqueles que querem estar caminhando conforme a vontade de Deus, aqueles que não querem mais viver no caminho do pecado, no caminho das trevas, no caminho da escuridão, aqueles que sabem que estão caminhando um passo para o mal, se afastando cada vez mais da vontade de Deus, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza ela quer nos enganar. O inimigo está a todo momento querendo nos enganar, mas que nessa noite Deus derrame sabedoria cada vez mais sobre nossas vidas,
que nós venhamos a discernir cada vez mais qual caminho nós iremos seguir e fazer a vontade de Deus e ajudar pessoas que precisam, Pai. Precisam de nós, Pai, para estarmos caminhando junto, Pai. Então vem, nos fortalece, Pai, nos capacita cada vez mais, para que nós possamos olhar para o nosso próximo, para as pessoas que estão caídas, para as pessoas que estão, Papai, perdidas nesse mundo, para que nós possamos, Papai, estar chamando ela, e que através das nossas vidas, Espírito Santo, o Senhor convence, porque nós não convencemos ninguém a voltar para o caminho, Pai. É o Senhor que através de nós convence, Pai. Então vem, Espírito Santo, toca na vida de cada um que aqui está nessa noite, Pai, e que venhamos a decidir caminhar como o Senhor. E aqueles que estão aqui essa noite querem caminhar com Cristo, querem receber uma oração, eu peço que venham aqui para frente para estar recebendo uma oração, para que Deus venha e toque no coração de cada um de vocês, porque Deus tem um propósito, um grande propósito conosco. Não é por acaso que nós viemos aqui essa noite. Nós viemos aqui porque Deus nos guiou. O Espírito Santo com certeza nos guiou. E que nós venhamos a sair daqui essa noite sentindo essa grande presença, pedindo em todos os momentos para Ele estar nos tocando, falando: Deus, faz a sua vontade. Não permita, Papai, que eu me desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu siga e acerte o alvo, Pai. O alvo que é Cristo, a vontade dele, Pai. E não foi em vão, Papai, tudo que o Senhor fez por nós. Não foi em vão tudo aquilo que o Senhor passou naquela cruz. O caminho que o Senhor trilhou com aquela cruz, Pai, todo aquele sofrimento não foi em vão. E nós viemos, Papai, essa noite, Pai, para estar honrando, Papai. E que nós venhamos, Papai, pegar a nossa cruz e carregar ela nesse caminho. Nós temos uma cruz para carregar, Pai, e nós caminharemos carregando essa cruz, Pai. E nós iremos chegar. Somos pais, Papai, mais do que vencedores, Pai. O Senhor é um Pai, Pai para nós, um Pai que nos ama, um Pai que quer nos mostrar o caminho, Pai, o caminho que nos leva a eternidade. O Senhor está conosco mesmo nas escolhas que nós precisamos fazer. E nós escolhemos o Senhor nessa noite. Nós escolhemos a Tua palavra, nós escolhemos a Tua vontade.
fortalecidos nessa palavra. E que cada um de nós saia deste lugar decidido a caminhar pelo caminho de vida, pelo caminho de bênção, para que vivamos nós e a nossa descendência. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Que o Senhor fortaleça, proteja as famílias que estão representadas neste lugar. O Senhor venha com livramento, o Senhor venha com graça, o Senhor venha com força. Declaramos bênçãos sobre os lares, sobre as famílias. Declaramos o fluir do rio de Deus, do rio de vida, do rio de paz, do rio de alegria, do rio de prosperidade, do rio de salvação, do rio de cura, do rio de libertação, do rio que traz a vida abundante que o Senhor tem reservado para cada um de nós, para os nossos e para aqueles que se aproximarem de nós. É neste lugar que nós queremos Dá-nos de beber dessa água, Senhor, que vai matar a nossa sede para sempre, que vai nos saciar da tua presença. Glória a Deus. Amém. O rio de vida está aqui. Você pode dar um aplauso a Jesus? Obrigada, Senhor. Tu és o rio, tu és a nossa fonte. Amém. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre os lares representados neste lugar, sobre as famílias, que fluam mesmo os rios do Senhor, trazendo paz, alegria a esses lares, abrindo portas, suprindo necessidades. Nós abençoamos as nossas casas, declaramos a proteção do Senhor, que o Senhor repreenda toda confusão, todo atrapalho, todo desgaste, todo cansaço físico, mental, emocional, caia por terra, e que em nome de Jesus venha um renovo do Senhor para cada um de nós que estamos aqui, e para as nossas famílias, e para as nossas casas, em tempo de paz e de prosperidade. A bênção do Senhor, que enriquece e não causa dores, esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até a próxima terça-feira. Glória a Deus. Amém.